Oi pessoal, voltamos com mais um vídeo para o nosso canal. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui embaixo e já curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer e levar mais informação sobre autismo, desenvolvimento infantil e estimulação em casa, porque sim, nós temos um papel muito importante na vida dos nossos filhos com autismo. Como eu falei no vídeo anterior, hoje eu queria trazer para vocês o perfil do aluno ou a apresentação do aluno. Esse ano eu fiz novamente esse documento, todos os anos eu faço, mas eu fiz algumas alterações nele, né? Primeiramente eu mudei aí o logo, eu coloquei aqui o símbolo da neurodiversidade, porque a gente pode usar para um aluno TDAH, a gente pode usar para o nosso aluno que tenha dislexia, de qualquer tipo de deficiência, tipo de necessidade especial para aquele aluno. Então, para a escola já está com aquilo registrado e que a gente possa estar falando do nosso filho, explicando, porque ninguém melhor do que nós para estar falando dos nossos próprios filhos, do que eles precisam ou não, né? O que ajuda, o que não ajuda. E aí eu queria falar rapidinho, vou tentar ser bem breve nesse vídeo, desse documento, tá? Então aqui, ó, pode colocar a foto da criança, você pode, né, colar, enfim, ou se você quiser ver a versão editável, tem um link aqui embaixo para adquirir a versão editável também e como fazer. Eu até gravei um vídeo mostrando como é que a gente pode estar mexendo aí no computador, tanto no computador quanto no celular. É bem simples, a gente usa o Google Apresentações, tá? Aí começa o documento com a apresentação. Então, quem é a sua criança, né? A idade da sua criança. Uma breve apresentação mesmo. Aqui no do João Pedro eu falo rapidamente, né, que ele é o João Pedro, que ele tem 6 anos, que ele tem 2 irmãs, que ele tá no transtorno do espectro do autismo e rapidinho eu dou uma breve descrição dele. Depois da sequência, tem ali o campo para estar colocando as preferências. Então, quais são as preferências, os possíveis reforçadores? O que deixa a sua criança querendo fazer atividade, em volta naquela atividade? Quais os tipos de atividades que ela prefere, o que ela gosta mais? Se é questões com movimento, se são atividades de colorir, se são atividades com o personagem dela mesma ou não, enfim. Como o seu filho gosta de aprender, de que forma, né? Que estratégias que você costuma utilizar em casa. Lógico que a gente está falando aqui de um documento que vai para a escola e lá o professor vai ter toda a metodologia de ensino dele, toda a maneira dele trabalhar. Mas coisas que você faz em casa e que dão certo, e aí você pode colocar nesse campo aqui. Eu sempre faço isso, tá? Falo de reforçador, falo de economia de fichas, falo de usar os personagens preferidos, falo das preferências dele atualmente, né? Que tá sempre mudando. Essa questão de hiperfoco, ela tá sempre se alterando ou agregando novas coisas, como é o caso do João Pedro, né? Tá sempre colocando um pouquinho de coisas a mais dentro do que ele já gosta, tá? Então é nesse campo das minhas preferências aqui que eu vou estar colocando essas informações. Depois vem o campo do eu não gosto. Então do João, vocês vão ver aqui, ó. É uma lista bem longa, né? Então são coisas que deixam ele irritado, que desregulam, que geram uma crise, que gera aquela birra excessiva que depois passa para uma crise. Então eu gosto de descrever tudo aqui. Inclusive, o João Pedro tem outros diagnósticos como comorbidade, né? E um deles é a gagueira. Então eu coloco aqui que às vezes querer falar por ele deixa ele irritado. A questão da rigidez cognitiva, a questão de mudar padrões, de mudar bruscamente de rotina. Então tudo isso deixa ele bastante desregulado. Então eu coloco tudo aqui, todas essas informações, todos esses pormenores, eu coloco aqui nesse campo do eu não gosto, tá? Por fim, vem a página, não menos importante, como você pode me ajudar. Então aqui é você, professor, a criança falando. Eu sempre uso como se fosse o João Pedro falando, tá? E aqui como você pode me ajudar. Então nessa parte eu tento dar brevemente um resumo das coisas, tanto que os terapeutas, né, nos passam, como que a gente já faz com ele em casa. Então, por exemplo, ser claro, ser objetivo, isso é muito básico para quando a gente fala de um aluno com autismo, né? Então eu gosto de reforçar aqui, ser breve, ser objetivo, ser claro, não utilizar metáforas, não fazer piadas, porque né, o João tem essa dificuldade, assim como muitos outros autistas têm essa dificuldade de entender a piada, de entender a metáfora. Sempre friso que ele gosta de ter previsão, então gosto de previsão, gosto que antecipem as situações, isso faz bastante diferença para ele. Fale um tom de voz normal, não precisa gritar. Se eu estiver gritando, me mostre que eu estou gritando e tente me acalmar. Me ensine a pedir ajuda em sala, porque é uma dificuldade muito grande pedir ajuda. Boa parte das tarefas ele tenta fazer sozinho e acaba, né, não dando certo porque ele não consegue ou não tem compreensão. Então é importante frisar essa parte do pedir ajuda. Eu acho que, no caso, falando do meu filho, né,
é importante frisar isso. Então eu gosto, tudo que eu acho importante, que o que lá pensando no ambiente de sala de aula, eu coloco aqui como você pode me ajudar. Coloco também, entenda que os meus comportamentos nunca são do nada, tente me perguntar, tente saber o que aconteceu, e, enfim, né, deixar tudo muito claro. E na dúvida, fale com os meus pais, se quiser conversar com os meus terapeutas, porque eles são pessoas que estão mais tempo comigo e sabem exatamente do que eu gosto e do que eu não gosto, de como podem me ajudar e de que maneira que não vai dar certo me ajudar e vai acabar me prejudicando. Também, se eles precisarem de auxílio, tudo que eles precisarem, né, a gente sempre gosta de se colocar à disposição. A gente também coloca todas as informações de terapeutas que estão atendendo ele no momento. Tudo eu coloco aqui, como você pode me ajudar. Antigamente tinha uma outra aba aqui, que era para colocar essas informações separadas, mas eu achei, ficava um documento muito grande, então eu achei melhor colocar tudo nessa aqui, por isso que eu tô gravando esse vídeo, para mostrar para vocês entenderem, não é só pegar o arquivo, às vezes é vocês entenderem o que eu pensei aqui, para poder colocar aqui, né, para ficar tudo melhor. Uma dica, eu sempre levo mais de uma cópia desse documento, tá? Leva aí umas 4 ou 5 cópias na primeira reunião que a gente tem com a escola. E é isso que eu vou falar no próximo vídeo, como é que aqui em casa, todos os anos, eu planejo toda essa volta às aulas. Para vocês, né, talvez alguma dessas dicas possam estar ajudando vocês aí na casa de vocês. Então, gente, esse é o arquivo do perfil do aluno, a apresentação do aluno, como você quiser chamar. Ele já vai estar com o link para fazer o download aqui embaixo, ou então lá no grupo do Telegram também você pode baixar esse PDF gratuitamente. Se você quiser a versão editável e vai junto com a versão editável, esse documento aqui que eu vou te mostrar, esse documento não, né? Esse arquivo que eu vou te mostrar agora, aí você tem um link aqui para estar adquirindo, tá? Eu fiz esse ano para mudar, todos os anos eu escrevo algumas informações baseadas nesse perfil do aluno lá na agenda, ou no caderno, o caderno que a gente vai usar como comunicação para a escola. Muita informação, muita folha, é tudo muito lindo ter esse tipo de material, mas na prática a escola não usa, então eu preferi fazer uma coisa bem sucinta, mas que realmente pudesse ser útil e utilizável, tá? Então é como se fosse, aqui vocês vão poder montar um caderninho ou uma agenda de comunicação com a escola. Ah, eu não quero montar um caderno, eu não quero montar uma agenda. Então você pode fazer a impressão e colar no caderno que você comprou esse ano para estar usando como agenda de comunicação com a escola ou com a agenda que você já tem aí na sua casa, tá? Porque geralmente a escola pede um caderno, né? Então vocês podem estar recortando, ó, vai imprimir na folha inteira, mas vocês vão recortar e vão colar. Ela cabe direitinho num caderno pequeno ou num caderno grande, tá? O que tem nesse arquivo aqui? Então ele tem primeiramente um breve resumo do que é o autismo e dos níveis de suporte do autismo. Depois tem a folha de informações do aluno. Aqui seria o nome, data de nascimento, se está tomando algum tipo de medicação, informações médicas e telefones de contato. Então o nome e o telefone. Sabe aqueles telefones básicos de tipo, liga pra mãe, liga pro pai, liga pra avó quando tá passando mal. Aqueles telefones mesmo que a escola geralmente se utiliza pra quando tem algum tipo de emergência. É nessa folha aqui que a gente vai estar colocando, vai estar usando, tá? E depois tem a parte que eu mais amei desse arquivo que eu fiz. Eu fiquei muito orgulhosa dele esse ano. Pra montar propriamente a agenda, ó. Então vocês podem notar que cortando aqui ao meio, ela tem uma parte maior aqui em branco e do outro lado também. Porque a gente vai recortar e vai montar o caderninho. Eu vou recortar essa parte aqui e vou colocar um pregador só pra vocês verem como é que vai ficar. Pera aí. Então, gente, aqui, ó. Vocês vão estar imprimindo a folha, né? Vem 2 folhas. Então, vocês vão mandar imprimir uma folha, depois vão mandar imprimir a outra folha no verso da primeira. Então, imprime a primeira e manda imprimir a segunda no verso. E aí, ela vai ficar bonitinha. Assim, ó. Vira. E tá do outro lado, tá vendo? Bonitinho, igual uma agenda tradicional. Achei muito legal. E aí o que tem nessas informações aqui dessa mini agenda ou folha de recado, se você vai usar para colar no caderno da sua criança, você vai só imprimir uma vez e vai colar normal, né? Então, o que tem aqui? Informação do dia. Então, tem a data. Então, é o dia que o professor precisa mandar algum tipo de recado. Geralmente, na educação infantil, isso é diário, né? Mas lá no ensino fundamental, que foi o que foi pensado para esse documento, para essa folha, não é todo dia que a gente tem informações, né? Geralmente, é umas 2 vezes na semana. Então, tem a data ali. Então, não vai perder folhas, porque né, não tá a data impressa, ó, você vai colocar a data, ou o professor vai colocar a data. Aí, se ele tem a opção ali de alimentação,
Caso seja aquelas questões mais de seletividade, ou que o professor esteja acompanhando isso e esteja em contato com vocês, pais. Talvez essa parte aqui seja mais utilizada na educação infantil, porque daí sim, a gente tem um controle maior de que comeu, tá comendo ou não tá. No ensino fundamental já não é tanto assim, né? Mas enfim, eu achei melhor colocar essa folha aqui no documento, no arquivo, porque poderia ser útil, tá? Depois vem a questão de emoções. Então, às vezes, a nossa criança está emitindo comportamentos que a gente, a sociedade não julga serem tão bem vistos, serem tão bem aceitos, mas é porque tá com algum desconforto, ou porque não dormiu bem, ou aconteceu alguma coisa, ou em casa mesmo, antes de sair, Já aconteceu, quando meu filho era mais novo, da gente sair pra ir pra escola, ter algum problema na rua, a gente precisar estar mudando a rota e ele se desregular, gente. Isso é questão de rigidez e isso afeta muito sim, fica com crise sim. Então tem aqui a questão da emoção, já pra gente saber como é que tá essa emoção, se tá oscilando, se não tá. Então o professor pode também escrever aqui, tanto aí pra educação infantil quanto pro fundamental. Depois tem a parte aqui, teve crise ou algum episódio diferente? Então aqui vai aquelas questões de, não aconteceu nada, Sempre acontece alguma coisa. Então nunca é nada para aquele comportamento. Algum comportamento repetitivo vem se destacando? Algo é dito, ouvido ou feito antes? Quando esse TIM está prejudicando o nosso aluno, a nossa criança, a gente precisa avaliar, por que esse comportamento está acontecendo? O que ele está transmitindo para a gente? E aqui é como se fosse uma análise funcional do comportamento. Não necessariamente que essa informação aqui vai ser importante para você, pai e mãe. Lógico, sempre é sempre bom a gente saber. Mas ele vai ser muito, muito importante para o profissional que atende a sua criança. Então mostre para o professor a importância disso aqui, porque nunca é comportamento do nada, nunca aquele comportamento é do nada. Então, se está se repetindo aquele comportamento, se a criança está sempre fazendo aquilo e não quer prestar atenção, ou não quer participar de uma atividade, ou não quer interagir, e está sempre fazendo aquele mesmo comportamento, não precisa barrar aquele comportamento, a gente não precisa cortar aquele comportamento, mas converse com o seu professor, explique a necessidade e a importância dele estar escrevendo isso para você. Você vai levar para o profissional, vai conversar com o terapeuta que atende o seu filho, e aí sim ele vai montar a estratégia adequada para que a gente possa estar ajudando aquela criança, aquele aluno, tá? Então é todo mundo trabalhando junto, falando a mesma língua, mas se não tiver essa informação aqui por escrito, ela se perde, gente, não tem como. Então é importante, é muito importante, isso já faz parte do registro, é assim que o profissional trabalha, do set terapêutico, e não tem que ser diferente na escola. Converse com o professor, se ele tem um auxiliar, converse com o auxiliar e explique a importância de estar fazendo esse tipo de registro, tá? Mas assim, lógico, uma estereotipia normal que a criança faz quando tá feliz, ou quando tá muito ansiosa, ou quando tem uma matéria nova, tranquilo, gente, aqui é quando a gente vê que isso está realmente prejudicando tanto a saúde quanto o desempenho aí, a aprendizagem de um modo geral, tá? Aí tem também na parte de como é o comportamento e quanto tempo esse comportamento dura, até pra gente fazer, pro terapeuta futuramente ter uma métrica. Está se estendendo, esse comportamento está aumentando, não, esse comportamento está diminuindo, ou veio a intervenção e ele está diminuindo, até para ter esse feedback também entre a escola, a terapia e tudo mais, tá? E depois é a questão aqui a gente tá falando de antecedente, comportamento e consequência, que é a terceira parte, do comportamento. Então, o que acontece depois? Conversa com o professor, que ele não tem vergonha de escrever o que ele faz, mas como é que ele se porta? Ele fala alguma coisa? Ele faz alguma coisa? Ele mostra alguma coisa? Isso é importante até para o terapeuta também saber, por quê? É dentro dessa consequência, dentro dessa atitude depois do comportamento, que é o que está reforçando esse comportamento. Então a gente precisa pensar muito bem no que está acontecendo depois. E essa informação é de extremo valor para aquele terapeuta que atende a nossa criança, tá? E por fim, recados. Então tem também a parte aqui para estar escrevendo alguma coisa, então estudar para a prova tal, ler a matéria tal, comprar lápis que tá faltando, enfim, todo tipo de recados. E o mesmo da casa, às vezes, olha, professora, isso, vamos conversar e tal. Então aqui tá o espaço para recados, tá? Então essa folha que eu achei que ficou bem funcional, ela ficou bem legal, ficou simples, sucinta e ficou fácil de utilizar. Então tá aqui, o arquivo também tá junto com a ficha de apresentação no modo editável, tá? Mas tá bem simples, eu acredito que não vai ter nenhum problema, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse material, ele é muito, muito útil para essa volta às aulas, a gente usa todos os anos aqui, esse ano não vai ser diferente, ela já tá ali prontinha do João Preto para ser levada lá na escola, e no próximo vídeo eu vou falar, como eu falei para vocês no início desse vídeo, eu vou falar como é que eu organizo toda essa volta às aulas, como é que eu faço para levar esse documento, o que eu levo, o que eu não levo, o que eu
separo, o que eu não separo. Eu vou falar tudo pra vocês, não vou esconder nada, e aí eu espero que ajude também, tá? Um beijo grande. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, nos segue se você ainda não nos segue. A gente tem também aí nossa página no Instagram, que a gente tá sempre compartilhando coisas. Tem um grupo no Telegram também pra pegar essas atividades que eu tô sempre disponibilizando. E vocês podem deixar os comentários de vocês aqui embaixo, dúvidas. Também lá no direct do Instagram, eu tô sempre atendendo, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!